Como chama? Coteca. Se chama Coteca. Eu vou tirar desse papel feio aqui. 10. Vou deixar a Coteca aqui, ó, de lado. Foi. Coteca? Não se anima. Não, tudo bem. Se a pessoa tiver com dificuldade de pronunciar isso, você fala disso? Coteca, você fala isso? Fala, nação roqueira! Começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, ao vivo, 21 horas, 2 minutos. Esse é o programa que vem pra bagunçar e inspirar o seu lado criativo, a versão radiofônica do Reclame que você conhece lá no Multishow, aqui na rádio, ainda mais descontraído, irreverente. E hoje o negócio vai pegar fogo, então Doors aí de fundo, Light My Fire, porque a galera vai acender aqui hoje, viu? Lembrando que eu sou Caio Novas, o Rock Reclame tem o apoio da Jamute Áudio, uma das grandes produtoras de áudio do Brasil, sede nova aqui em São Paulo, os caras manjam pra caramba de áudio, precisando, liga pro James que o negócio é bom. Se você estiver no rádio, continue nos ouvindo, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Kiss, 998874343, 998874343. Se você estiver desimpedido, vai poder ver a gente em vídeo também lá no facebook.com/programa Reclame, ver nossas belas faces, mandar sua pergunta, participar. E obviamente eu não estou sozinho nessa história. Começando, temos 2 convidados super especiais já presentes aqui, vamos apresentá-los em breve. E junto conosco a nossa musa de todas as terças à noite e todos os outros dias também. Tuti Miller, boa noite. Boa noite, eu adoro sempre a minha apresentação aqui, o cara sempre enchendo a minha bola, né? Hoje o programa tá muito legal, a gente vai falar de viagem, eu acho, né? Todos os tipos de viagem. Coisa me diz que sim. Tem a minha dica cultural também, é uma dica de um filme polêmico, que tem gente que ama, tem gente que odeia e tem gente que não entende. E eu vou falar por quê. Boa. Então é isso. Muito bem. Vamos descobrir que filme é esse em breve. Ele que tem pouco a acrescentar, mas a gente bota umas coisas no roteiro, ele sabe ler direitinho. Emerson Souza, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Sempre me emociona com a sua apresentação. Sempre enchendo sua bola também. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse negócio de bola não acredito. Bom, o programa de hoje vai estar legal como sempre, mas hoje a gente tem 2 lendas aqui no estúdio. Tem muita coisa a se falar. Ô pessoal, façam pergunta pelo Facebook, façam pelo WhatsApp, façam coisa constrangedora, não pergunte coisa pesada. Não, hoje um potencial de constrangimento, pelo menos de um dos nossos convidados aqui conosco, é tremendo, digamos assim. O negócio vai pegar fogo aqui. Edu Pares, o panteão do rock e dos botões aqui no Rock Reclame. Ele que manda e desmanda, abre e fecha os microfones e a voz dele, como sempre, boa noite. Muito obrigado pelo lenda, viu, Emerson? Quem é a outra? Tem 2, quem é a outra? Você e a Rosângela. Muito obrigado. Rosângela, pra quem não sabe, é o pseudônimo do Edu, quando ele quer falar alguma coisa impublicável. Exatamente. Boa noite para todos, sejam bem-vindos aos nossos convidados aqui no Rock Reclame. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. É bom estar com vocês, brincar com vocês. E para começar logo essa história, a gente vai com um trio clássico, porque se tem um power trio na publicidade, vem da agência, que o líder dela está aqui com a gente vai falar sobre isso logo. Então vamos de um power trio da história do rock, Police, Message in a Battle. Pensei que ia ser o trio. Los Angeles. Dá. Trio Parada Dura. Lembra disso? Tem aqui. Vocês nem se lembram, cara. Não, eu nunca faria isso. Eu não vivi isso porque eu tenho o compacto. Isso. Você é um colecionador. Eu não sei nem o nome, eu nem lembro. Eu não sei porque eu sou da Você fica brincando com falso, rapaz. Garotas Superpoderosas pra cá, isso aí eu não vi, entendeu? Mas a minha filha não viu? Olha, pra quem tá no Facebook, ao vivo com a gente desde sempre, a gente já tá aqui com o Eduardo Simon, CEO da DPZ-IT, um dos grandes líderes da publicidade atual, e ninguém menos que essa figuraça, Arthur Veríssimo, nosso querido guru cultural eterno. E pra vocês entenderem o que é esse cara, mais ou menos, a gente separou um vídeo dele. Ele já foi, acho que, 22 vezes pra Índia, é isso? Acredito. Esse ano, né? Obviamente ele perdeu a conta. E viagens telepáticas. Muito mais, né? No passaporte, vamos falar do passaporte. Tá bem Mas carimbado. olha, algumas coisas que entre uma e outra andança pela Índia, esse cara aprontou, a gente separou um videozinho pra vocês darem uma olhada. Mas eu Ele vai dar um play queria aí, ter um bateu. breve momento
cara, porque interagir com você, o beduíno, o nosso sultão de Brunei, o nosso Lawrence da Arábia, eu não trouxe aqui a minha... da Kiss FM, pra mim é uma soberba estar aqui com você. Sim. Vamos lá. Muito obrigado. Eu esqueci meu turbante. Vamos lá. Por falar nisso, por onde andará essa coleção de turbantes? Por onde andará? Pedrão, vamos ver. Foi? Agora pode falar as besteiras. Né? Você devia. Isso aqui é um momento especial, porque estão todos os sadhus, eles estão decorando o local que é o Dune, o fogo sagrado. Eles espalham flores, fazem todo um arranjo especial. Aqui, ó, a madeira é novinha. Estão fazendo várias guirlandas aqui. Olha que lindo. Om Namah Shivaya. Vai lá, eu vou aproveitar então para tomar já minha primeira bênção. Bota cinza na testa, na cabeça, você tem que engolir um pouco dessa cinza, que não sei o efeito que vai dar. Ó, de bênção aqui, pode ter certeza que a gente vai bater o recorde. O livro Guinness. Imagina você receber bênçãos de homens santos que mais parecem seres medievais. Mas não se engane, o hindu não se importa com a aparência. Porque o verdadeiro valor está na essência, no seu interior. Aqui são as cinzas do fogo sagrado. Duni, Nagababa, muito sério isso daqui, hein? O nosso problema é que a gente não tem trocado para dar de doação, donazione aqui. É, mas existe o outro lado da história. Como em todo lugar na Índia, também tem aquelas figuras, digamos, fashions. Olha só o tiozinho, no melhor estilo Pica-Pau Rebelde, que a gente encontrou. Fiquei chocado com o modelito. Tanto que tasquei um beijo no sujeito. Mas não me confundam, foi apenas um gesto de simpatia que cativou a todos. Do nada, eu acabei me transformando num personagem do Kumbamela. Todo mundo quer cumprimentar. Aquele singelo beijinho foi o meu passaporte para a fama. Virei notícia. Vê se pode. Que situação. Homem santo aqui, meu Deus do céu. Os modelos, Tudo igual. O chapelão com as botonas, com as fivelas. Não é esses pangaré, bocumoco sertanejo aqui do Brasil. Compreende? Mas óbvio que tem mafioso sertanejo aqui no Brasil. Lógico. Com a roupa bocumoca. Vocês deram uma olhada aqui que esse cara apronta no mundo, né, meu? E hoje o papo vai ser com ele, vai ser quente. E ainda temos as histórias de Simon, que chegou a trabalhar com Zaragoza. Não. Zaragoza não? Não chega a Nem Os Zaragoza. 3 só o do Alívio. Só do Alívio. É a hora de desmentir esse cara. Viu? Desculpa, Agora é a hora, você tá hein? equivocado. 2015, não não, foi achei assim. que. Não foi assim. Achei que em Eu 2015. discotequei muito com o Diego. É. A gente Diego. já fez grandes baladas fazendo som juntos. Também. Diego eu conheci também. Diego junto com Cláudio Elizabeth. Vamos voltar pro rádio, hein? Vamos lá. 7. Você que tava no rádio agora. Eu tava dando o meu melhor aqui. Entendendo você falando aqui perto. Vocês viram que, assim, durante música o papo rende aqui, meu. O papo continua nos bastidores. Esse é o Rock Reclame. Eu sou o Karen Novas. E finalmente vamos apresentar os nossos convidados e começar essa história, porque hoje vai ter conversa, meu. Tuti Miller, por favor, qual é o primeiro deles? Olha, ele é repórter, apresentador, DJ e viajante em todos os sentidos. Com certeza. Arthur Veríssimo. Nossa, É um privilégio estar aqui junto com vocês nessa nave. Temos muitas conversas e rádio é algo inacreditável, é líquido a história. E nós sabemos. É uma outra história. Agora, antigamente a gente falava assim, está ao vivo em color, agora está tudo conectado, né? Não dá mais pra esconder a barriga, né? O quê? Não dá mais. Você sempre com as mini blusas, cara. Vem de turbante. Temos que tomar cuidado. E ao lado esquerdo do seu rádio, ao lado de Arthur Veríssimo, temos mais um grande nome aqui, Emerson Souza. Bom, ele é referência como líder no mercado publicitário no Brasil e atualmente é presidente da DPZ-IT. É uma das maiores uma das agências históricas do Brasil.
responsável pelos maiores clássicos da propaganda, grandes nomes da propaganda já passaram lá e hoje tem mais um. E quem é ele? Eduardo Silva. Eduardo Silva. Ajudando a construir essa história aí, né? Muito obrigado, estou aqui do lado do Arthur para ver se eu aprendo um pouco. Que isso? Aqui levar o nível intelectual da conversa. Ele chegou me dando um livro aqui maravilhoso. Experiências, né? O Arthur é uma fonte inesgotável. O Arthur Veríssimo, pra quem conheceu o Rock Reclame aqui na Kiss FM, Arthur Veríssimo começou essa nova roupagem do Reclame no Rádio, lá na outra emissora. A gente começou essa história junto, Arthur comandando, fazendo, obviamente, muito melhor que eu o papel que eu estou fazendo Nem agora. se compara. Mas ele é um personagem que a gente fazia questão de trazê-lo aqui e ouvir algumas histórias. Quando a gente está desse lado do microfone, felizmente a gente não pode contar muita história, a ideia é ouvir as histórias do outro lado. Então era fundamental ter você aqui hoje. O Arthur me deu um livro que chama Karma Pop, maravilhoso de fotos. Agora eu queria te perguntar, Arthur, por que o personagem da capa tá com o olho tão vermelho, hein? Poxa, ele está realmente num estado alterado de consciência. Né? Então, completamente, o cara não está nessa normalidade Não tá normal. que todo mundo tem que levar ao dia a dia. O que é normal? Né? Por isso que a gente quer acender o fogo interno das pessoas. E não, essa capa, esse daqui é um sadhu indiano. Ele faz parte de uma irmandade que são os Junaakara, são discípulos de Shiva. E isso foi numas andanças minhas na Índia, nesse festival que chama Kumbh Mela, que reúne de 70 a 100 milhões de pessoas. Você perguntou sobre a Índia? Pois é. Imagine uma festa, não é Rock in Rio, gente. É 100 milhões de pessoas. É metade do Brasil, literalmente. Isso aí, literalmente. Muito bem. Arthur, você que assim, começou lá atrás como andarilho, repórter, é um dos clássicos dos repórteres gonzo no Brasil. Quem não sabe isso é o cara que participa muito bem da história, que não só reporta, mas que participa, é parte integrante do relato. Que se fala. Desculpa. Porque tá bem troncho mesmo. Mas essa é uma expressão lá do Hunter Thompson, lá a história de Boston. É uma longa história. Tá esquecido? O cara que participa da história e relata isso é por aí. Não? Oi? Tá esquecido esse personagem que participa e relata a história? Hoje, de forma nenhuma. Olha os repórteres fotográficos, olha os grandes atuantes. Porque você ficar de fora da história, não acontece nada. É a mesma coisa que você ficar consultando, como Humberto Eco diz, claramente, lógico que a gente utiliza o celular, que antes era Homo sapiens, agora é Homo celulares, compreende? Então você vê as pessoas tropicando na rua, pegando só informações rápidas, sem consultar um livro, sem ir em loco nas histórias. Ao longo da minha vida eu tive essa oportunidade de conhecer todos esses recantos nas festas populares e religiosas e transes coletivos. Isso é muito importante, ver os estados alterados, o que acontece. Por isso é que é legal ir no Rock in Rio, ver um puta show, né? Ir num jogo de futebol do Santos ganhando do Palmeiras. Tem que aproveitar. Eu vi. Muito legal. Meu Santos! Ganhando do Corinthians, olha que absurdo isso. Fazer um depoimento aqui, acho que uma coisa legal, sempre que eu lia alguma coisa tua, eu notava que tinha um quê de novo jornalismo, assim, gay tá livre, sabe? Aquela história de botar, misturar um pouquinho de ficção ou imaginação junto com a narrativa jornalística. Isso é muito legal, porque torna uma história muito maior, põe uma perspectiva tua, um filtro teu. Então, puta, tá aqui com você é muito legal. Né? Puta, muito obrigado. Isso tudo é desdobramento, isso tudo foi uma força também do Paulo Lima, que é um cara que teve por detrás dessa minha esse meu lance dentro da mídia, em rádio, em televisão. Da Trip, o Paulo é o fundador da revista Trip, junto com o Califa. São pessoas que realmente ousaram no mercado. Uma escola. E uma escola. É impressionante e estamos aí para contar histórias para vocês. Muito bom. Emerson Souza tem uma pergunta para Edu. Simão. Isso. Simão, conta pra gente um pouquinho como é que começou a tua carreira, porque essa carreira é meteórica, você tem 42 anos e já é CEO da uma das maiores agências do Brasil. Como começou a sua história? A meteórica parece que foi rápido. Por 42 anos. 42 é novo para estar aí. Imagina aqui isso, cara. Eu sempre tive uma certa curiosidade a mais pelo que estava entre o Plim Plim do que exatamente o programa. Sempre fui muito curioso, achava incrível, ficava recortando anúncio, guardando, eu sempre achava fazer clipe em casa. Eu achava que eu ia escrever, para falar a verdade, mas eu não tinha um talento, talvez não tivesse paciência para desenvolver a escrita. Você fazia colagens, isso? Eu ficava guardando o anúncio, eu achava incrível aquilo, né? A capacidade.
Aí eu comecei a perceber que eu gostava de convencer as pessoas. Aí sobraram poucas profissões. Eu pensei em ser advogado ou ser publicitário. Pastor também. Pastor também, dá mais dinheiro. Ainda bem que caiu na publicidade. E aí eu acabei entrando em publicidade, achei incrível a profissão de convencer as pessoas de alguma ideia, de algum conceito, do poder de convencimento que a gente tem na nossa profissão. É genial isso. E se bem usado é fantástico. Né? Então é um trabalho de feiticeiro, é isso? É um trabalho de feiticeiro, Arthur. Um trabalho de feiticeiro. E tá feliz com isso, o caminho que você escolheu? Muito, cara. E eu sempre fui muito empreendedor e na faculdade eu já abri uma agência. A agência foi comprada por uma agência que eu virei sócio. Essa agência foi vendida por um grupo internacional e eu fiz a fusão com a DPZ há 2 anos atrás. Dando um novo capítulo para a história da DPZ, que é a agência, a casa da publicidade brasileira. Qualquer grande nome da publicidade brasileira passou por lá. E quem não passou gostaria de ter passado. Gostaria de ter passado. Nizam, Washington, Marcelo Serpa, todos eles passaram por ali. Então, e para quem ainda não ligou, o nome, a agência DPZ é o clássico do Alibe Petit Zaragoza. Os 3 grandes gênios da propaganda. Seria a Coca-Cola aqui, né? Mais ou menos. Que nem a revista High Times, também nos Estados Unidos, do universo canábico. Né? E a gente fica muito feliz porque escrever um capítulo novo com uma agência como essa, num mercado que se transformou numa outra coisa, o mercado virou uma outra coisa, o produto final mudou muito. Então deixa a gente muito feliz, a gente está, acho que, num caminho bacana. Né? Simão, você vem da escola do atendimento. Geralmente o cara que se encanta pela propaganda quer ser o criativo, né? Quer criar as campanhas, quer pensar nas ideias, etc. Você foi pro lado do atendimento desde sempre, quando você entendeu o que era a publicidade, você foi para lá. E explica para a audiência da Kiss que não conhece muito a propaganda em si, o que faz o atendimento dentro da agência. Se alguém descobrir, me conta. Atendimento acaba sendo o cara que tem contato com o cliente, dependendo do grau de desejo de influência dele, ele toca o processo inteiro dentro da agência, vende as ideias para o cliente. Então, como eu tinha muito essa história de querer convencer as pessoas das coisas, para mim me pareceu meio normal que eu entrasse numa área onde a ideia é vender as ideias, né? Acho fantástico quando eu sempre brinco que uma sala de reunião é como se fosse um anfiteatro onde vai começar uma peça, né? Ali dentro rola uma magia, né? Então eu me interessei muito por essa magia de tudo funcionar e o speech de venda, né? Isso me deixa fascinado, assim, como é que a gente é capaz de contar uma história. Eu acho que essa é algo que a gente vai falar bastante hoje, de contar histórias. Como é que você conta uma história dentro de 2 horas de uma reunião, como é que você vende uma ideia, trabalhando com as tensões do teu cliente, com o que ele tá, a preocupação que ele tem na cabeça, né? Eu acho que foi por aí que eu acabei escolhendo o atendimento. E é uma profissão brilhante, muito importante na publicidade. Muita psicologia, né? Muita. Por falar em entender o cliente, o Eduardo Tracanella, superintendente de marketing do Itaú, cliente da DPZ, tá online aqui no Facebook. Então um abraço pro Tracanella. Tuti Miller, você tem uma questão? Não, eu ia falar de uma campanha que eu vi agora do Itaú, que vocês fizeram. Que é sobre... para incentivar as crianças a ler. Eu achei linda demais. Leia para uma criança. Uma mulher que é astronauta. Conta como que foi, assim, de onde que surgiu essa ideia? Então deixa eu falar de primeira mão. Eu acabei de ver aqui no backstage, ele me mostrou. Alucinante. Pega em todas as camadas sociais e não tem essa história de faixa etária. Exato. É uma mulher, né? Saiu do padrão homem, branco. Aqui. Não, o Itaú tem um programa que é genial de distribuição de livros, né? E leitura para criança é algo tão transformador. E é um assunto que não é exatamente o assunto que todo mundo fala todo dia, né? É um assunto que a gente... É um pecado. É um pecado isso, né? Então a gente vem trabalhando com essa campanha há alguns anos e sempre com o desafio de, primeiro, como levar esse tema e transformar ele num tema pop, né? Um tema que todo mundo conversa a respeito, e sempre com o desafio de fazer um ano após o outro algo maior e grandioso. Então há 2 anos atrás a gente fez um longa-metragem lindo, filmado em Praga, contando a história, né, uma fábula a lá Rei Arthur, e no final o herói era o pai que lia para a criança, né? Esse ano a gente veio com uma ideia maluca, e o cliente, o Tracanella, que está nos ouvindo, comprou essa ideia de contar a história fictícia da primeira astronauta brasileira, mulher, obviamente, negra, e contar como é que ela se inspirou nos livros que o pai dela lia para ela de astronautas quando criança, para ter essa inspiração. E a gente jogou assim, né, essa história de convencer o cliente, jogou a ideia para ver se ele comprava, de olha, e se a gente fosse comprar a música Starman do Bowie, convencesse a família a mudar para Stargirl,
E ele arregalou um olho na sala de reunião, vamos fazer. Será que dá pra fazer isso? E a gente ficou 2 meses negociando, gravamos com um coral de crianças incríveis em Los Angeles, ficou uma coisa emocionante. A gente colocou no ar agora, e assim, todo mundo que assiste o filme se emociona. Foi agora, né, pro ar? Agora, esse fim de semana. É uma história linda, é uma história de verdade, causa e efeito, né? O que acontece na vida de uma criança quando o pai dela lê pra ela. E usar David Bowie só deixa a coisa mais gostosa. E uma mulher como protagonista, né? Não, e é legal o Bowie também, música, né? Que a juventude, muita gente não conhece. É isso aí. É inacreditável, porque você escutar esses sons mais antigos, ainda mais a Kiss FM, que tem um trabalho que eu sou fã dessa área, isso não tem como resgatar esses sons antigos, cara. E aí aconteceu um negócio maravilhoso, a gente pôs o filme no ar, um filme de 2 minutos, incrível. E aí a gente fica monitorando a rede social, né? E aí um dos primeiros comentários foi: será que eu vi direito? Essa é a melodia do Nenhum de Nós. Grande astronauta de mármore. Olha só, escreveram uma letra em inglês para astronauta de mármore. Mas não, é exatamente isso falar. Então é legal, a gente está levando o David Bowie, levando uma mensagem super positiva, que fala de empoderamento feminino de leve, o tema não é esse. Fala de igualdade, né? E da fábula, né? E da fábula, é incrível, né? O poder da história. Legal. Olha a coincidência, a gente tem aqui no estúdio da Kiss FM tem uma TV que fica passando vários clipes, começou Astronauta de Mármore. Olha isso. É homenagem. Brincadeira. Conexão. Eu acho que isso aí... Grão Vizir. Ou o Arthur Veríssimo me deu alguma coisa fora do ar, ou isso é real. Eu tô vendo. Pessoal, ó, galera participando bastante aqui no facebook.com/programa Reclame. O Mário D'André, Célio Ascar, Solange Novaes, Sofia Angeli, Lisandro Medeiros, Felipe Marcondes, Arício Fortes. Então manda suas perguntas, Emerson Souza vai pescar aqui as participações e em breve a gente vai colocar aqui no ar o que vocês estão achando aqui. A gente quer muito que vocês participem, afinal, se a gente fala de publicidade, nada melhor do que o público estar participando conosco. A gente tá, se você ligou o rádio agora, estamos com Arthur Veríssimo, o repórter, o participador, contador de histórias, e Edu Simon, CEO da DPZT, uma das mais lendárias agências de publicidade. Emerson Souza. Arthur, você tem uma história grande pra caramba com música, você tem uma história como comunicador, você tem uma história como estudioso de religiões e tal, você tem uma história como escritor. Quem te conhece conversando contigo fala: não dá pra viver tudo isso numa vida só. Pra começar. Mas pra você, quem é o Arthur Veríssimo? Como é que você se apresentaria? O que você é no meio dessa história toda? Nessa encarnação, sou pai do João, da Vitória e do Pedro, né, que são os meus 3 filhos. E o João já teve grandes oportunidades, né, em viagens, né, comigo. A gente já viajou, demos um rolê grande pelo mundo, já foi para a Índia, já foi para o Tibete. Eu não levei ele para o Everest, mas eu levei ele para a montanha mais significativa que tem para mim, que é o Monte Kailash. A gente vai fazer uma peregrinação ao redor dessa montanha. Que legal. E foi uma experiência inigualável de pai e filho. Ele voltou, né? Não, Ele voltou, né? Ele voltou, tá. Não, só pra deixar claro, pra quem não conhece, ele tá de volta, viu? Ele tá por aqui. Tem 24 anos. Não, ele veio diferente, tá aí com 70% do corpo todo pintado de tatuagem, só de divindade lá da região dos Himalaias. Então o negócio pegou realmente. É um cara, ele estuda turismo, a história dele tá bem encaminhada. O meu pequenino, que é o Pedro, já foi comigo para Madagascar, para Sicília. Então são crianças. A gente tem que criar essa cauda histórica, principalmente nos jovens, quando são nossos filhos, ou quando você tem a oportunidade de levar jovens para viajar. Esse que é o grande lance, possibilitar a pessoa abrir o imaginário delas, como essa campanha do Itaú, de contar histórias. Você conta a história e leva as pessoas para viajar. Essa que é a minha função dentro dessa sociedade líquida em que a gente vive, que a gente não sabe os significados de tanta coisa que vem com a história da internet, da web, né? Com certeza. Não, e contar histórias é o que a gente mais incentiva por aqui, e eu sei que você tem boas histórias. E viajar, é fundamental viajar. Em que sentido? Sabe, não, viajar de corpo mesmo, pegar um ônibus, um bumba, você ir até a nascente do Rio Tietê, ou você ter a oportunidade de aqui em São Paulo, que a gente está por aqui, ir até a praia, dar um rolê, ir para a Amazônia. Essa é uma das coisas que a gente fala tanto de Índia, mas eu tive a oportunidade de ir mais de 300 vezes para a Amazônia. Minha mãe nasceu no Acre,
na terra Existe do mesmo? Chico Mendes. Fala a Lógico verdade. que existe. E é fascinante essa região. Tem a tríplice fronteira com Bolívia, com Colômbia, os ritmos musicais, a comida que existe por lá. É isso me leva para uma outra oitava, leva qualquer pessoa. O cara pode estar apático com a vida, mas se você faz uma imersão na floresta, tudo acontece. Tudo bem, as pessoas vão para Miami, vão para Nova York, vão para Paris, vão para Milão, Também para Hong é legal, Kong. né? Mas tem muito É mais. a urbe, cara. Eu digo, as montanhas e a floresta, eu sei que o pessoal, a maioria aqui, principalmente os brasileiros, adoram uma orla marítima, mas eu sou apaixonado pela floresta, certo? A placenta do planeta e as montanhas, né? Ir para os Andes, ir para o Himalaia, eu ia aqui mesmo, aqui na Serra da Mantiqueira, que é A parte fascinante. legal é isso, pra quem gosta de viajar, bem pertinho tem muita coisa. Não precisa gastar dinheiro, não precisa viajar de Ah, primeira classe. Se gasta Né, dinheiro, pai? sim. Você tem que montar uma estratégia. Eu tô fazendo agora, vou fazer agora um rolê bacana, vou fazer o grande ABC romântico com Suzano. Porra, que legal. Com Suzano agora. É uma viagem. Que bonito isso. É bonito. Eu sou da época do ABCDM. Que Você é da época da Rosana, como uma deusa. Como uma deusa. Eu como uma deusa. Eu entrevistei ela. Ô, Tuti Miller, vamos lá, a gente vai ter muita história pra contar. Eu vou provocar umas histórias que eu conheço de Arthur Veríssimo, ele vai ter que contar. E Eduardo Simon também, porque ser publicitário de sucesso gera grandes histórias, com certeza ele vai contar pra gente. Mas a Tuti Miller finalmente tem uma dica cultural pra gente. Tuti, que história é essa desse filme que metade não entende, metade não gosta, metade Pois é. adora? É o seguinte, é um filme que não saiu da minha cabeça. Eu assisti no sábado e até agora não saiu da minha cabeça. É o Mãe, do Darren Aronofsky, que conta a história da relação de um casal vivendo em harmonia numa mansão isolada. E a relação dos dois é colocada à prova quando eles recebem hóspedes que não convidaram. E, como eu falei, né, por ser um filme que divide opiniões, tem gente que sai do cinema amando, tem gente que sai odiando, e tem gente que sai sem entender bulhufas do filme. Mas uma coisa é fato. Darwin e suas metáforas sobre a humanidade são sufocantes. Como a gente pode ver, né, nos filmes dele, ele fez Cisne Negro, Requiem por um Sonho, Pi, enfim. Tem bagagem, menino. Tem bagagem boa, inclusive, né? E o elenco é digno de Oscar, que é Jennifer Lawrence, Javier Bardem, que é meu ator favorito, Michelle Pfeiffer e Ed Harris. Beautiful. Agora, se você quiser sacar sobre o que o filme tá falando antes de sair do cinema confuso, eu recomendo dar uma olhada nos spoilers da internet. Não Será? sei. Ah, não sei. Eu não vi, aí eu saí meio confusa e aí eu fui ver depois. Eu acho que eu gostaria de ter visto. Mas tem gente que não gosta. Eu sinceramente odeio spoiler. Eu prefiro ir na raça e de repente vale a pena fazer esse esquema que você também tinha separado pra falar, assim, ver duas vezes. Ver duas vezes, vale a pena ver duas vezes assiste até a primeira mais. vez, não eu vou assistir entende de novo. porra alguma, volta e... Não tem não ainda, tá no cinema. Quem sabe? E pra quem curte, né, esse tipo de filme mais cabeção, que, né, te faz ficar pensando, cheio de simbolismo, é uma ótima pedida. Se não assiste, se você não quer pensar muito, assiste Perfume, que é um filme que o Emerson Souza indicou pra gente uma vez. A Jéssica, minha esposa, adorou, ficou fã. Agora toda a dica do Emerson ela joga no lixo depois disso. Mas é um filme muito interessante. Emerson, cadê seu kit perfume, por falar nisso? Pô, eu tô usando aqui agora. Não, se percebe. Não parece. Não se percebe. Perfume da Natura. Na verdade eu vou usar quando você mandar, eu vou usar. A publicidade é isso, né? Não gente? perde a oportunidade. Com certeza, essa é a parte boa. E aqui, a parte boa de ter um programa falando sobre propaganda, a gente não tem que ter amarras pra falar das marcas, etc. Mas Edu Pares tá falando assim, se a gente vai viajar, ele separou uma viagem muito louca aqui pra gente tocar agora, é isso? Eu acho que essa o Arthur vai curtir. Manda, Edu. De todas as viagens que a gente faz, a maior viagem é a interna. Sim, né? é o silêncio. É o silêncio, né? Então vou trazer uma banda aqui que chama Ego Trip. Eita! Há um lugar. E a música. em mim. Isso, a música é uma escondido. viagem ao fundo do ego. Olha só. Vamos nela? O Arthur conhece de ego e de trip, né? Então Poxa. tem tudo a ver. Ô, lindinho. Nossa, ele faz um som. Ele é genial, né, Arthur? Mano. Olha, vamos ouvir a música. Vamos ouvir, Vamos por lá. favor. Rock Reclame. Pô, eu conheço essa música, cara. Não sei se é legal ou se é ruim. Quebrar, né? Cara, posso fazer aquela abertura que eu fazia? Que papel de cara esse aí?
Que ano que é? Quando eu voltar, Vamos zerar isso aí. Que papel de carta é esse aí? Você é gaúcho, é isso? Ô, Arthur, mostra aí a parafernália aí. Vamos esperar na volta. Agora a Você gente... quer fazer um sorteio de coisas? Ó, manda um abraço aí, podemos Ó, É você que faz, vamos aproveitar isso só rapidinho, lembrando que o Reclame tá lá no Multishow toda semana. Mas, Toda Edu, quinta-feira tem um programa pra você. especial. A gente vai ver a chamada Um do kit próximo bem bolado programa nessa pra você, terça-feira, tá? às 5 da tarde estreia. Então dá uma olhada aqui que a gente tem por aí, que tem coisa boa. Dá uma olhada. Ou pra você, pros teus amigos Seu aí. presente. Muito obrigado. Esse aqui é um momento especial, porque estão todos os sadus, eles estão decorando o local que é o Dune, o fogo. E aí, galera, beleza? O Reclame dessa semana tá bem legal. A gente te mostra o making off de Super Gas Brás com um garoto propaganda Sebastian. Tem ainda a abertura do Medias Cup, o campeonato que reúne 16 agências de São Paulo. Tudo isso e muito mais essa quinta-feira no Reclame. Eu fico te esperando. Até lá! Obrigado. Cenoura. Esse é o próximo Reclame lá no Multishow. Tem vários horários pra você lá, procura lá ou no programa reclame.com.br. Entra lá, tem tudo on demand, você vê o que você quiser na hora que você quiser. E a gente separou um comercial que a gente vai falar com o Edu Bem Simon bolado, aqui né? também. Comercial da Apro, falando um pouco de BV, que é a famosa bonificação por volume no geral, mas também é traduzido de algumas outras formas escusas, a gente vai entender um pouquinho. O comercial é bacana, pelo menos criativamente, Almap, trabalho da Almap, a gente vai mostrar pra você e depois discute aqui, dá uma olhadinha. Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Pode sentar. Seu currículo realmente é muito bom. É muito bom. Excelente, eu diria. Ele tem um perfil exato do que a gente precisa para esse trabalho. Pretensão salarial. Então pensei mais ou menos uns 15 mil. Você falou 12? 12 é ótimo. 12 é redondinho, né? Perfeito, encaixa. 12 é muito bom. É porque eu falei 15, né? 15 é o que a gente vai colocar aqui. E depois você escorrega 3 pra gente. Só escorregar 3. Não entendi. Enganador. Tá aqui no seu currículo, espírito colaborativo, não combina com a tua postura. É isso. Perfil flexível, cadê? Vamos colaborar. Fala espanhol e agora tá mudo. Ah, mas aí põe boinha no braço. Um beijo. Ó, Camilo, lista de coisas que precisa comprar aqui pra empresa, tá? Beleza. Pode comprar. Peraí, chapéu de festa, também tem língua de sogra. Vai ter alguma celebração aqui na empresa que eu não tô sabendo. Não, que não, né, Camilo? Vai em casa. O menorzinho tá fazendo 7 anos, tá tão bonitinho. Eu quero te mostrar uma foto. Cara, você tá roubando dinheiro aqui da empresa? Pô, essa empresa é como se fosse uma mãe pra gente. Ô, Camilo, você acha que uma mãe vai querer ver uma criança sem festinha de aniversário? Hein? Claro que não. Coraçãozinho ruim o seu, viu? É isso aí, essa é a campanha, deu pra entender um pouquinho. A APRO é a Associação das Produtoras, é quem cuida da parte audiovisual do nosso mercado publicitário. Nos comerciais que você vê são as produtoras que fazem, é a associação que cuida de tudo. Vamos esperar voltar pro ar pra falar sobre isso um pouquinho. Ou não, vamos falar no Facebook mesmo, Edu? Que história é essa do BV das produtoras? O que você achou dessa campanha? Isso é verdade? As produtoras ganham por fora? Essas são as agências que pagam? Isso não é verdade? Isso é uma velha história, Uma né? velha Isso história. daí... É uma prática condenável e a gente não aceita isso na agência e nem como, agora tirando um pouco o chapéu como vice-presidente da ABAP, as agências não aceitam isso como uma prática. Eu acho só que o fórum dessa discussão não precisa ser uma campanha, porque isso é nivelar por baixo, né? Vai muito além, né? São poucas agências hoje que estão praticando isso e eu acho que é melhor. Esse é o tipo de assunto que a gente trata de forma mais adulta e responsável. Num debate também, né? Lógico. Mas é uma prática condenável e eu acho que as produtoras são uma parte muito importante do nosso mercado e a gente não pode ter um assunto tão delicado sendo tratado dessa forma. Eu assim que vi a campanha, me manifestei para a APRO, mas eu acho que, de qualquer forma, a prática é ruim, não pode ser feita, e a gente sabe que isso
vem perdendo espaço já há alguns anos, né? O mercado vem condenando essa atitude. Né? Mas essa campanha, ela deu uma esquentada nesse debate, por exemplo, na aba que você faz parte, ou não? Na verdade, eu acho que a campanha está fora de época, ela devia ter acontecido uns 5 anos atrás, esse é meu ponto só. Eu acho que ela levantou um assunto como se as agências praticassem, e na verdade esse assunto já morreu, esse assunto ficou pequeno agora. E eu acho que as produtoras têm temas mais sensíveis para tratar, que eu coloco até aqui a proposta para eles, que é, por exemplo, falar em prazo de pagamento dos clientes, que estão quebrando as produtoras. A gente levanta essa bola aqui direto. Realmente perigosa, porque isso acaba prejudicando aquilo que imprime na frente da tela. Então eu acho que seria muito mais útil falar disso e bater de frente com esse problema do que algo que é pequeno, e o perigoso é que parece que da forma como é colocado parece uma prática comum, já não é mais há muito tempo, não é mesmo, assim, é condenável. A BAP já se manifestou antes, vai se manifestar de novo agora, condenando a prática. Vamos voltar. O que houve? Vamos voltando, quem vai apresentar a volta do intervalo? Rock Reclame no ar, na Kiss FM! Pois é, que saudade, senhoras e senhores! É gol! Gol do peixe! E tem gente que acha que o mais famoso é de Galvão Bueno. Ledo engano. Rock Reclame! Exatamente, esse é o Rock Reclame, o programa que inspira e provoca seu lado criativo, com o apoio da Jamute Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do mercado brasileiro. Se você precisa produzir áudio de qualquer espécie, liga pro James, o cara é fera, ele vai te ajudar. Estamos hoje aqui com o Arthur Veríssimo. Não, cara, não, mas você é um especialista em afrodisíacos. Não, você tem muitas histórias a nos contar. Você que, aliás, eu só via do sprayzinho. Agora no programa do Porchat eu descobri o mel, que é afrodisíaco também, que você vai contar pra gente daqui a pouco. Esse mel eu trouxe da Turquia. Muito bom. E ao lado dele temos Eduardo Simon, CEO da DPZT, uma das grandes e lendárias agências do mercado brasileiro. Mas antes disso, Emerson Souza, temos pequenas notícias do mercado para você entender o que acontece na comunicação, que com certeza impacta na sua vida, no seu dia a dia. E aí, Emerson? Isso. Esse ano no Festival de Cannes, o Publicis Group deu uma assustada em todo mundo, falando que ia segurar os investimentos em festivais e tal, aí mexeu com o festival, com as agências, com todo mundo, mas agora o grupo WPP também, o maior grupo de comunicação do mundo, diz que vai repensar a sua presença no Cannes Lions, nos festivais de modo geral. O Cannes Lions, para quem não sabe, o maior evento de propaganda, de criação publicitária do mundo. E aí o que acontece lá acaba impactando no mercado todo. É a Copa do Mundo da publicidade. A gente vai falar um pouquinho mais de outras coisas, mas eu quero abrir esse parênteses porque o Edu Simon, a DPZT, é a agência do Grupo Publicis. Por exemplo. O Publicis Group anunciou que ano que vem não tem investimento em Cannes. Eu, sinceramente, pessoalmente, acredito que isso vai ser repensado até lá, mas aproveitando que tem um representante oficial aqui do negócio, como é que está internamente, até onde você pode falar pelo menos, essa estratégia de participar de prêmios? Porque na verdade não é só Cannes, né? O Publicis Group falou que não pode investir em festival nenhum até o ano que vem. Isso está sendo discutido? Eu vou colocar numa perspectiva correta aqui, né? Eles tomaram essa decisão porque eles querem investir num projeto de inteligência artificial bem grande, bem importante, para ajudar os clientes, para ajudar a colocar isso a serviço dos clientes, e é algo que vai consumir muito dinheiro da companhia. Então eles olharam para a linha deles de corte e encontraram no festival uma forma rápida de trocar, né? Houve uma troca em um ano, a gente sai de festival, mas oferece para os clientes um projeto de tecnologia bem legal, bem interessante, que eles estão, é revolucionário mesmo. Talvez existam exceções daqui até Cannes. Eu acho o festival importante, porque eu acho que ele baliza o nosso trabalho e é uma chance que a gente tem de ver tudo que está acontecendo e discutir sobre tudo que está acontecendo. Todo mundo que já foi para lá volta cheio de ideia, volta bastante inspirado, mas eu entendo o movimento do grupo, porque eu falei lá no começo, a gente está vivendo uma transformação na profissão, né? Tecnologia hoje é um assunto central naquilo que a gente faz. A gente nunca vai deixar de olhar para o ser humano como inspiração, mas hoje usa muito tecnologia para isso. Isso custa dinheiro, isso muda a forma como a gente trabalha, então acho que vem daí essa necessidade, esse movimento. Né? Para você de fora do mercado entender, assim, Cannes é a Copa do Mundo da publicidade, e se WPP e Publicis não mandarem suas agências para lá, é como se a Europa e a América do Sul falassem, não, nenhuma seleção daqui vai disputar a Copa do Mundo e ia jogar
Senegal contra Trinidad e Tobago. A chance do México ser campeão. Né? De repente. O Camilo, você investimento pra caramba. Não, cai drasticamente. É o primeiro e o terceiro maior grupo. Muito do assunto, mas eu estou indo em breve agora no Thanksgiving, na Ação de Graças, para uma Copa do Mundo. Estou indo para a Copa do Mundo da High Times, que está fazendo 30 anos. Não sei se vocês conhecem essa marca. É a Coca-Cola do universo canábico. Para vocês terem uma ideia, eu entrando no assunto, o ano passado movimentou na América 5 bilhões de dólares. A projeção para 2020 é 35 bilhões de dólares. O Brasil está patinando, está com uma política da Coreia do Norte. Eu estive agora no México, que eu estou fazendo uma série, uns documentários, e esses documentários chamam Expedição Bem Bolado. A história é a seguinte, a gente está trazendo para o público, nós fizemos a Expedição Bem Bolado Uruguai e foi para o site da revista Trip, na época da gestão do Luna, junto com Paulo Lima, e abrindo a mente das pessoas para verem os ativistas, como está essa situação de legislação, porque o Uruguai é inacreditável como está. Recentemente eu vi um documentário no Globo News, a série da Vice, na HBO, que eu recomendo para todo mundo, tem que fazer lição de casa. São documentários de 30 minutos onde o cara está na Nigéria vendo petróleo e vendo plantação medicinal de cannabis no Chile. Então a gente dá Bem Bolado, juntamente aqui, eu trouxe até a revista que é a Tá Suave, é a mesma coisa que programa de rádio, que todo mundo pode ir lá no YouTube, no Spotify. O programa de rádio tem todo esse charme, parece uma coisa antiga, mas são multiplataformas. Revista é um negócio que você vê o mercado. Tem mercado segmentado completamente. Daí a gente resolveu fazer uma revista gratuita, eu e a turma da Tá Suave, junto da Bem Bolado. Só para vocês terem a Sofia Angeli. A Sofia Angeli entrevistou o Benegão. A próxima edição nós temos A Casa do Bob Marley, com Otávio Rodrigues escrevendo. Alex Atala revelando todo. Eu entrevistei o Alezinho, que eu chamo ele de Alezinho. A gente foi DJ juntos, lá num período que muita gente não era nascida. Na hora que você era prefeito do Baixo Augusto? Não, a gente fazia som no Rose Bombom, no Carbono 14, lá atrás, no Holish, junto com o Didio. Era a cena do rock and roll. Mas voltando a isso, então a gente lançamos essa revista que é gratuita. Entende? Então é um prazer das pessoas, e trouxe aqui um kit bem bolado. Olha só. Tá? Vamos fazer um sorteio que tem aqui coisinhas especiais dentro dessa carteira mágica. Programa Reclame vai bombar agora. Então, para ninguém ficar triste, eu trouxe aqui para toda a equipe Cidinha Sadu. O Sadu é a capa do meu livro. Não vai terminar bem. Vai fazer um fumacê. Hoje, excepcionalmente, o Rock Reclame tem 2 horas ao vivo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui por Arthur. O tema é super relevante. Por que você acha que o Brasil está vivendo esse momento tão conservador e tão careta, né, e que está atrasando a nossa modernidade, vamos dizer assim, inclusive do ponto de vista legislativo? É tão perigoso isso. Por que você acha que a gente está vivendo isso agora? É andar em ovos, né? A gente tecer comentários porque a patrulha vem em cima da gente. Como eu estava conversando com você, eu sou uma pessoa que sou um estudioso da geopolítica internacional. Sei tudo o que está acontecendo na Síria, na Turquia, na Angola, sei o que aconteceu agora em Las Vegas e sei tudo o que acontece no Brasil. Mas a questão é que... Você acha que é só no Brasil isso? Não, é planetário. Só que aqui é um pouco mais sensível, né, porque as pessoas estavam todas adormecidas no nosso país. Parecia que todo mundo vivia emparedado. E é incrível porque a juventude saiu dos armários, com tendências de direita ou de esquerda, mas estão tomando posições. Desde lá atrás, desde que a Trip já fazia, o que a Mídia Ninja veio chegando, fazendo, e outros grupos, pode ser de direita, de esquerda, mas estão se manifestando. Isso é algo que não acontecia nesse país. Então, mas isso, eu acho que a gente pode ter um olhar otimista, porque de fato as pessoas estão se politizando, né? Eu converso com amigos meus italianos, gente com japoneses, eles falam, o Brasil no aspecto não sai nas notícias internacionais porque é boicotado, mas está na linha de frente dessas manifestações
dessa história da corrupção, do Lava Jato. Isso para mim é inacreditável. Eu acompanhando a história do Brasil. Entende? Eu te pergunto isso porque às vezes eu olho filmes que a gente fez há 15 anos atrás, 10 anos atrás, e a maioria deles a gente não conseguiria colocar no ar hoje, por algum motivo, por algum tipo de restrição que a gente teria. Então não é só na política, nem estava... Não, são as transformações da sociedade. Exatamente, né? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa meio pendular mesmo, né? A gente está agora no momento onde existe um patrulhamento maior em tudo que a gente faz, né? Hora para a esquerda, hora para a direita, hora para o centro, quase tudo aquilo que a gente faz a gente tem que tomar um cuidado de falar, e eu acho que isso talvez melhore com o tempo. Não, a gente é controlado, né? A gente é controlado pelo celular, pelo chip, pelo cartão de crédito, pelos monitores de supermercado, dentro dos aeroportos. A coisa realmente virou um Big Brother, onde que eles têm o controle geral de nós todos. Né? A gente fez uma campanha agora há pouco para Vivo, a gente falou de adoção, de um jeito bem delicado, bem bacana. E é um tema... A gente tomou tanto cuidado, né, que acabou ficando uma coisa suave, bonita, mas, por exemplo, é um tema adoção e da forma como foi colocado ali, e novos formatos de família. Ao mesmo tempo que a gente está se abrindo para tudo isso, para aceitar isso de forma mais direta, a gente também está numa sociedade mais conservadora ao mesmo tempo. Então tem um choque aí, né? Estica para um lado, estica para o outro, perigoso, difícil de lidar. E as pessoas são contaminadas por isso, né? Então, um grande lance, eu digo, meditar é fundamental. Vocês têm que colocar na rotina de vocês. O que é rotina em vida rotineira? Vida rotineira é essa vida desqualificada. A rotina é legal, em que você monta o teu case do que você vai fazer. O cara treina o Muay Thai, ou o cara ele corre, joga futebol. Isso daí já é, na Índia a gente chama isso de sadhana, que são práticas espirituais. Eu sou um praticante de yoga, eu faço minha meditação, não é que eu seja o tal, mas eu me esforço para ficar numa situação para viver dentro da cidade. Corpo são, mente sã. Não, médio. Mente... médio. Pô. Que é fundamental também você botar, para você se conservar, você tem que botar as toxinas para dentro do corpo. Porque o cara vira vegano da noite pro dia. E todas aquelas bactérias, todos aqueles agrotóxicos que você comeu, você vai ficar doente no ato. Então tem que se adaptando. Essa vai para minha mulher que é vegetariana e pega no meu pé. O Brasil é o país do mundo que mais consome agrotóxico. É impressionante isso, né? E a gente não fala desse tema. Pedro Paulo Diniz é um aí com a toca indo na linha de frente, o Marcos Palmeira, tem uns caras que fazem coisas legais. Como essa série que o Marcos Palmeiras ele colocou no ar é muito incrível, Manual de Sobrevivência do século XXI, né? O que o Pedro Paulo Diniz, que vem do Pão de Açúcar, ele implanta um lance inacreditável, que é uma fazenda de orgânicos e que vai pro lado da educação também, né? Ele tem uma escola ali dentro, não é simplesmente... tem essas iniciativas, tem gente fazendo coisa legal. Agora, esses políticos, pelo amor de Deus, é um buraco negro. Então, mas é isso que é curioso que eu estou te falando. Ao mesmo tempo que a gente abre o olho para alimentação, meditação, né, olhar para dentro, e ao mesmo tempo a gente está ficando mais conservador, é muito louco isso. Eu sei que é do mundo, a gente vê aí os Estados Unidos passando por um problema, né, saiu de um presidente centro-esquerda para um cara super à direita e rachou o país no meio. Talvez sempre foi, né, conservador, só que agora com a internet isso está se mostrando. Voz, pode ser, né? Pode ser, mas eu queria fazer uma pergunta para tu. Você já conheceu muitas partes do mundo. Tem algum lugar que você não conheceu e quer conhecer ainda? Já conheceu tudo que tinha? Não. É que eu volto muito para os locais. Então, um exemplo, Madagascar, que é longe, a beça, eu fui por lá por 2 vezes, mas eu fiz um off-road alucinante, junto com um grande tatuador, o Marco Leone. Foi um dos caras, morou um tempo aqui no Brasil, mas é italiano, e vive lá. Daí eu fiz uns off-roads incríveis. A primeira vez foi num carrinho mais ou menos, e no segundo com Hammer, atravessando a ilha inteira. Então são coisas agora, no México. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa feira canábica, junto com a turma da Tá Suave Bem Bolada, e aproveitei, a cidade do México, eu já fui para o México muitas vezes, mas eu nunca tinha ido a Teotihuacan, que são as pirâmides, né? Mas daí eu fui no Museu da Frida Kahlo, inacreditável, sabe? Ter a oportunidade de viajar e você se desdobrar, se levantar como eu disse, numa outra oitava, isso é que vale a pena nas viagens. E na Índia você foi várias vezes? Bati perna lá, né? Sofri já beça, amor e ódio na Índia.
Qual foi a cena mais forte que você viu lá na Índia, assim? Porque é um país bem sofrido e muito rico também em, né, fé. Não, uma coisa impactante foi na hora que os 12 anos que os sadhus de uma organização religiosa ficam esperando o banho sagrado no Rio Ganges. Então vem toda aquela turba de pelo menos 10 mil sadhus pelados, com a genitália de fora, vocês imaginem aqui no Brasil isso, mas com a genitália de fora e fazendo suas preces, suas orações e o divino acontecendo ali. O negócio é inacreditável. Só aproveitar, Arthur, você trouxe a tal da coteca e é quase impossível falar de Arthur Veríssimo e não falar da coteca. O que é coteca? Explica pra gente se você também já utilizou ou só mostrou. Eu tô intimidado. Logo você intimidado. Então, né? Essa história foi o seguinte: eu tive a oportunidade, eu morei em Bali um tempo, então, e daí eu ia pra Bali, voltava pro Brasil, e daí uma vez foi o grande fotógrafo Rui Mendes comigo. Que já teve com a gente no Rock Reclame. Sim, o Rui é um monstro da fotografia, o maior retratista do Brasil, não tem pra ninguém. Não existe. O cara que fez sorrir. Tinha o Mário Cravo Neto, que é o mestre dos mestres. Mas daí era do rock and roll, Rui. A gente estava em Bali e ele falou: não, vamos lá para Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é na esquina do planeta Terra, para trás da Austrália, e só tinha voo de ida e só voo de volta depois de 5 meses. Daí o Rui falou: não, vamos, fomos. Eu cheguei lá, era o povo Dani People, não é a Dani People, né? Não é a Dani People. Mas, poxa, eu era curioso, eles usam esses protetores penianos chamados coteca há mais de 5 mil anos. E vivem no Vale de Baliem, que é por volta de 2.500 metros, aquele frio, e os caras utilizam esse protetor peniano. Por que eles usam, né? É grande negócio, cara. Não é que o cara tem uma peça gigantesca, é uma lentilha. Quem tá no Facebook.com vai olhar aqui, ali, essa é uma coteca. Reclame, o que é uma coteca? Não, parece uma... Ilustrando para quem tá ouvindo pelo rádio. Não, isso parece o nariz do Pinóquio. É o nariz do Pinóquio, isso daqui é uma cabaça. É uma cabaça. É uma cabaça que foi moldada e que existem de diversas dimensões e design. Compreende? Tudo feito pela natureza, e essa daqui é picolina. Não essa é porque tem umas que são umas bazucas. E eu participei. Tem seus 30 centímetros e a pequena, hein? Não, isso tudo foi pro ar, por incrível que pareça. Foi pro ar em 2006 na TV Record, no Domingo Espetacular. Então coloquei também as imagens dos sadhus, das festas religiosas. Então a gente sempre arruma uma fresta dentro dos veículos de comunicação. Da mesma forma, imagine, você tem o seu cliente, mas o cliente não é flexível. Você descobre uma frequência aonde que transforma e o cara... É assim, então é o mesmo tipo de trabalho. Eu trago as histórias num tom que tem determinadas coisas que é off-records, né? Sim, lógico. Quantas viagens você já fez na tua vida, você acha, trabalho, assim, para contar essas histórias, enfim? Chuta um número. Cara, não, teve um período que era muito intenso. Vai, um exemplo, para a Índia fui umas 20, para a Tailândia umas 30. Tailândia, eu me apaixonei por lá pela massagem, pela comida. A Indonésia também é fascinante. Indonésia são 13.600 ilhas, cara. Então Filipinas são 7.200 ilhas. Então você quer conhecer umas ilhas. Você vai montando, que antigamente tinha um jogo chamado War. Daí a gente ia se posicionando, colocando as peças. Né? Daí Grande Vladivostok, Homs, que lindo. Essas oportunidades, conhecer Bornéu. Né? Eu me lancei, fui lá numa convenção de tatuagem tribal, Sulawesi. Então, eu tive essa oportunidade, tinha muito gás. Agora não é que diminuiu, mas eu aproveito cada vez com mais intensidade as viagens, como essa última no México. Uma quantidade menor. Tive que diminuir. Um exemplo, agora eu vou para a Amazônia novamente. Nossa, para mim a Amazônia, sabe, uma estadia de uma semana para mim equivale a 2 anos. Você tem que aproveitar. Sem dúvida. Edu, e fala um pouquinho pra gente do papel que você está desempenhando hoje na ABA. Explica o que é a ABA efetivamente. O que é a ABA efetivamente hoje para o pessoal que está em casa. Nem todo mundo entende um pouco do mercado publicitário. E o que vocês estão discutindo de mais relevante nesse momento da... Tem um momento importante que a gente está vivendo na profissão. Porque o cara conta umas histórias tão legais, eu nem falo com isso, né? Mas eu vou tentar. A gente tem uma geração nova que está liderando as agências, todas da minha idade, enfim. A gente precisa mudar um monte de coisa, porque o mercado foi para um lado que não é muito legal. Então tem uma diretoria nova na ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Propaganda. O Mário de André, que está aqui te
te provocando. Tá aqui no Facebook. Eu tô vendo ele te enchendo o saco aqui no Facebook. É o presidente. É uma geração de 35 a 50, assim? É uma turma nova que vai ficar sentado na cadeira de presidente por um bom tempo. Então a gente tem que lidar com os problemas todos que nos deixaram de presente de outras gerações. Então tem discussões importantes acontecendo de modelos de remuneração, de relacionamento entre veículos, agências e clientes, enfim. Né? Tem que ter uma discussão ali dentro para falar do futuro da propaganda. Quando vocês forem os novos Petis, Zaragoza, Martelo Serpa, Washington Oliveira... tão brilhante assim, mas e tem uma coisa legal, o mercado brasileiro, você que adora viajar, é um dos mercados mais bem organizados do mundo, cara. A gente é autorregulamentado, a gente tem o CONAR, que é super importante. É que nem o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é talvez o mais avançado do mundo. Acho que a nossa publicidade não só é uma das mais premiadas, é uma das mais bem organizadas. Então a BAP tem um papel super importante, assim como a ABA, que é dos anunciantes. Existe o SEMP, que é o Conselho de Autorregulamentação da Propaganda, e o CONAR, que quando alguém escorrega em alguma propaganda, eles vão lá e julgam se a propaganda foi adequada ou não, se deve sair do ar ou não. Tentando manter a ordem. Tentando manter a ordem. Eduardo Simon, CEO da DPZ&T, uma das agências mais icônicas do Brasil. Vamos pro lado legal da propaganda, cara. A DPZ, mas ele tá louco pra falar de viagem. Não, eu quero saber. Ele estava me falando aqui atrás, falando de uma viagem que estava em San Diego, estava indo para Tijuana. Olha, do mostra que você é cool. Mostra que você é cool. Tijuana, você também tem histórias bem boladas. Eu fui agora, semana passada, para San Diego. Bem bolado. E eu fui na fronteira. E eu olhei Tijuana do outro lado. E eu falei, vou ligar pro Arthur e falar qual é a bocada. O cara deu uma levar, cara. O cara que tava no carro falou, não, aquilo lá é perigoso, não vai não. Vocês viram falar, eu moro em São Paulo. Eu vi do Narco. Era só lembrar do Breaking Bad. Incrível. Não, mas os mexicanos são incríveis, cara. Olha, tem oportunidade de conviver com o povo, a culinária mexicana, a cultura mexicana, independente que a América usurpou metade do território mexicano em tempos atrás, né? Califórnia, Texas, e aí foi. Mas isso são questões da história da civilização. Sim. Mas que os mexicanos, ali Tijuana é legal. Aliás, pra quem gosta de games, vai sair o novo Red Dead Redemption. Opa! Ali entre o Velho Oeste, entre o norte do México, o sul dos Estados Unidos. Pra quem gosta de games, conta bem essa história aí, passando por Tijuana. Legal. É um baita jogo. Só pra gente fechar, que a gente tá super apertado no tempo, daqui a pouco acaba. Até pro pessoal que tá ouvindo, puta, DPZ icônica, Petido, Elipse, isso aqui. Muitas campanhas icônicas, por exemplo, Baixinho da Kaiser veio de lá, Garoto Bombril, Frango da Sadia, o Alfredo da Neve, são campanhas que fizeram parte da cultura popular eternamente. Hoje em dia, que é tudo assim, puta, campanha no Facebook, conteúdo, etc. Você acha que a propaganda não vai criar mais clássicos como esse, ou tem como fazer? Primeiro, clássico precisa de um tempo para ser clássico, né? Então eu acho que a gente tem lá a oportunidade de trabalhar com clientes muito legais que deixam a gente fazer o que a gente acredita, e eu tenho um time em volta de mim, o Rafael Orenha, o Fernando Diniz, são pessoas de uma geração nova de publicitários, pessoas brilhantes que estão emplacando clássicos como esse que a gente contou do Itaú, campanhas de McDonald's, campanhas de Vivo que a gente vem colocando no ar, mas elas precisam durar no tempo para virar um clássico, né? Eu acho que a propaganda sempre, cara, no Brasil teve uma coisa muito legal, que era interferir na cultura popular, né? Então, porra, quem não lembra do Que Bela Camisa Fernandinho, ou né, campanhas que a gente hoje passam 20, 30 anos, não é uma Brastemp. Se a gente conseguir nessa geração nova emplacar coisas que mexem com a cabeça das pessoas e acabam influenciando na cultura, é muito legal. Hoje eu li que o Max Pontes, o astronauta brasileiro, estava pensando a mesma coisa, olha isso. Escreveu, cara, puta, olha que legal. Eu também decidi ser astronauta porque meu pai lia pra mim livros de astronauta. Inconsciente coletivo. A gente mexeu no inconsciente coletivo, entendeu? E aí, com a psique. Aí é matador. Né? Isso aí, no DNA, vai lá no código genético e dá uma cutucada, que nem o cara tomar um São Pedro e uma ayahuasca. Eu tô esperando o convite pra gente tomar uma ayahuasca. Já tomei ayahuasca aí. Desde sempre, faz pelo menos deixa o xamã, deixa o Ichigo-san chegar, a gente ele tá vindo do Japão. O meu amigo Diego Salim Garcia, lá de Boston, vai brigar com a gente, que a gente não falou do Osho. Poxa, o Osho... Dava pra fazer um programa inteiro de Osho aqui. Não, mas a gente... Iremos voltar. E ó, eu quero deixar de presente aqui
Vai, aqui, ó, um kit bem bolado. Vai, uma pergunta. Pra bom entendedor. Bem bolado. A gente vai... Qual é a capital de Madagascar? Capital de Madagascar. Não adianta, os caras já estão pesquisando já no celular, né? Vai lá, eu quero que mandar aqui no Facebook. Eu quero ganhar. O nome é programa Reclame. O nome vai ganhar o kit bem bolado de Arthur Veríssimo. O nome é comprido. É comprido? É. Mais ou menos. Vai, eu vou abrir aqui então. Antananarivo. Calma, ele quer pra ele. Assim. Ele ganhou, Arthur Veríssimo ganhou. Não, alguém ia descrever. Quem escreveu? A gente vai ficar com o kit. Semana que vem a gente entrega. Vamos bolar, vamos fazer uma pergunta bem bolada. Distribuindo a revista Tá Suave, Maestro. E a gente vai entregar. Obrigado. Edu Pares vai entregar pessoalmente na casa da pessoa, Edu. Não, mas eu vou só se tudo estiver bem bolado lá. Bolado, né? Você já ganhou o seu que eu vi. Vamos começar a agradecer a parte que o Edu Pares mais gosta desse programa. Não, peraí. Vai começar outro programa agora, viu, Arthur? Viu, Edu? Vai começar outro programa agora. Momento Faustão. Agora é o programa dos agradecimentos. Um abraço aqui, bicho! Não, mas falando sério, Eduardo Simon, CEO da DPZIT, super obrigado pela sua participação. Mostrar um pouquinho mais essa propaganda vai bem além dos termos técnicos da coisa e tá no dia a dia das pessoas, né, Edu? Super obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Aliás, muito obrigado por estar no rádio, que é tão demais, legal, né, cara? Rádio é onde a gente busca a notícia mais fresca hoje. Né? É incrível. Isso não perdeu. Então, muito aliás, a gente está aqui também para fazer parceria juntos, arrumar patrocínios para o Rock Reclame. Fico feliz de ouvir o executivo de uma agência falando também do rádio. Vamos programar a rádio lá? Vamos anunciar na rádio lá? Vamos aumentar o share do rádio? Vamos! Vamos manter o Rock Reclame no ar, né? Mas o lance que eu faço nas minhas viagens, eu tô no México, tô na Índia, tô no Camboja, Toma água. Tô escutando o rádio. As rádios locais. É incrível que você entra na vibração. A cada 2 criativos, um é DJ. Então, tudo que a gente faz é meio musical, cara. O Rafael Urenha, CEO lá, é DJ, falou com a gente no Rock Reclame também quando ele veio aqui. Pô, a gente faz campanhas, às vezes, McDonald's, cara. O Paulinho Corcione faz umas trilhas divinas. Um abraço pro Paulinho que tava da Lucha Livre, que tava online. Tem que estar no rádio. Isso aí, pedrada no rádio. E o rádio é isso, meu. Quanta gente vê a gente pelo Facebook, nem liga o rádio, mas também é rádio. A gente tá lá no rádio, a gente tá no SoundCloud pra quem quiser ouvir depois, ouvir durante a esteira. Então é ultra multiplataforma. Exatamente. Arthur Veríssimo, muito obrigado pela sua presença que sempre nos enobrece, nosso eterno guru cultural. Saudades enormes de você, bom ter você aqui de volta com a gente. Firme e vamos em frente. É isso aí. E na próxima vez que ele voltar, ele vai falar de Osho e também vai falar do spray milagroso que ele já deu pra Emerson Souza testar, que dizem que quase levanta até de fundo. Não, é o mel da Turquia que eu dei pro Porchat. Agora o Porchat ficou insano lá. Falei, Porchat, não me olha com esse olhar de rinocerontes. O cara veio assim, tocou a mão em mim, eu falei, Porchatzinho, se coloque. Calma, gato. Muito bem, Tuti Miller, muito obrigado por mais uma vez abrilhantar e trazer pra gente tanta coisa relevante. A gente vai esperar sair o Mãe no Bonal, como disse o Arthur Veríssimo. Não, só complementando, sem essa luz pra todos ali, ó. Olá! Tá chegando. Mãe, eu nunca fumei, é verdade, hein? Mas assim, vale a pena discutir sobre essa desgraça aqui. Sempre vale a pena discutir sadiamente sobre grandes assuntos. Tuti Miller, fica com a minha seda e muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Olha, eu acho que esse programa podia ter mais 1 hora, né? Porque o assunto não... É muito assunto. Até o pessoal vai expulsar a gente daqui a pouco, mas vamos tentar. Mais meia horinha, olha lá. Então tá, boa noite, gente. Evaldo, libera meia hora pra nós aí. Emerson Souza, muito obrigado. É isso, gente, obrigado. O Felipe Marcondes fez várias perguntas aqui. O Felipe Marcondes respondeu algumas aí online. Algumas a gente respondeu pelo Facebook, a gente vai ler todas, a gente sempre lê todo mundo que participa. O Paulinho Corcione estava mesmo online, já respondeu aqui. O Mário D'Andrea passou a noite inteira fazendo assédio moral comigo, eu não ligo. Júnior Colette, olha aí, Felipe Pedro de Oliveira Santos, a gente percebe mesmo aqui uma galera pesada. E depois... Esse ele vai levar. Depois o Edu Pares faz questão de entrar e responder uma Emerson, olha aqui, ó, chefia, o presidente. O Arthur tá mostrando a cabaça dele pra galera aqui, o pessoal tá empolgado. O presidente. Legal ter você aqui, muito legal, bacana aí. Obrigado a vocês. Valeu, muito legal, pouco tempo, vamos ter que conversar mais, né? Eu já queria fazer o convite já de antemão pro programa deles, pronto. Temos um programa de segunda-feira bem bacana, o Kiss Me, o programa, 2 meninas que fazem um programa aqui maravilhoso, 2 garotas, falam sobre relacionamento, sexo, bem legal também, seria bem interessante você estar aqui pra gente estender esse papo. Eu queria dizer o seguinte, eu sou um grande fã seu, que é isso? Desde sempre, e fiquei mais quieto hoje pra ouvir mais, né, porque pra mim, eu guardava as trips
não era por causa das Strip Girls, era por causa das suas reportagens. Era essa que eu escolhia pra guardar, as reportagens. Você ficou mais quieto pra ouvir ele um pouquinho melhor? É, exatamente. Aí, Emerson Souza, fica a dica pro próximo. Eu acordei às 4h30 da manhã. Eu nunca vi os olhinhos do Edu brilharem tanto. E ele nem abriu o kit do Bem Bolado ainda. Pessoal, esse é o Rock Reclame, eu sou Carlos Novas, a gente agradece muito a Lab 3 TV que muito faz legal. A transmissão do facebook.com/programa Reclame. Se você perdeu, tá chegando agora, perdido, o que aconteceu, quem são vocês, entra lá que dá pra gente acompanhar, rever a hora que você quiser. O pessoal também, o Pedro Viana aí, o Phelps, a Jamute Áudio, que é a nossa apoiadora aqui, grande produtora de áudio do mercado brasileiro, sede nova, os caras estão com tudo, meu. Um abraço pro James lá, que também tá ligado na gente. A Carla Luiz, Patrícia Capuchinho, Otávio Almeida, Rafael Orenha, Tonico Pereira, a galera da DTZ&T, nosso diretor-geral Roger Garcia, o Cássio Zanata, o Fábio Seidel, o Kleber Paradella, Álvaro Rodrigues, Gustavo Giglio, Bruna Calmon, Igor Puga, a galera que mandou um monte de mensagem. Vamos Gustavo é meu amigo. Todo mundo. Grande Guga também já esteve aqui com a gente. Um abraço. Meu, o cara tocou no Rock in Rio. Pois é. Tocou no Rock in Rio com o Kisser Clan, o cara não tá fraco não. Muito bom. Com o Andréas? Com o Andréas Kisser, meu. Galera, o pessoal tá pesado. Com todo respeito, Guga. Esse é o Rock Reclame aqui na Kiss FM. Eu sou Carlos Novas, a gente volta na terça-feira que vem, às 9 da noite. Edu Pares está desligando meu microfone, então tchau, um abraço.